Me chamo Sofia. Tenho 35 anos, completos na última primavera. Por 15 anos, fui casada com Antônio Carlos, e nesse tempo, aprendi que o tempo não é um curandeiro, é um escultor implacável. Ele talha rugas no rosto de quem amamos, cobre os cabelos com a prata do abandono e, o mais cruel de tudo, apaga a chama, deixando apenas o conforto gélido do hábito. Meu corpo ainda se lembra do que é a paixão. Não me traiu. Os seios firmes, que pesam sob a malha fina da blusa de seda, os quadris que mantiveram a curva suave e a pele, que ainda se arrepia com a brisa da noite que entra pela janela aberta de nosso apartamento. Mas Antônio Carlos já passou dos 70. Seu fogo se apagou há muito tempo. O meu, vibrante e quente, arde em vão, aquecendo apenas o silêncio do nosso lar antigo na ladeira do Tabuão, em Salvador. Um lar com azulejos portugueses desbotados pelo sol da Bahia e o cheiro persistente de incenso de arruda. Ele viajou. Foi para Porto Alegre ver a filha do primeiro casamento. A neta faria 10 anos, e a presença do avô era, de fato, obrigatória. Eu não discuti. Era o certo e era tocante. Ele me beijou a testa num gesto paterno, quase indiferente, pegou a mala de couro e se foi, deixando-me a sós com um vácuo sonoro. Nessas noites, o silêncio se tornava meu único interlocutor, e a conversa nunca era agradável. Mas hoje, o silêncio estava sendo profanado. Lá de baixo, do apartamento que fora de Dona Glorinha e agora pertencia ao novo vizinho, vinha o som de uma martelada, seguida pelo zunido estridente de uma furadeira. Ricardo. Ele se mudou há um mês. Um rapaz de 23 anos, largo nos ombros, como se sustentasse o peso de todo mundo, e com um olhar que carregava um cansaço atípico para sua idade. Eu o vira algumas vezes no elevador este que vivia quebrando. Um sorriso educado, um boa noite seco. Mas eu sentia-me fitar, um olhar rápido, avaliador, que me fazia, involuntariamente, endireitar a coluna e contrair o ventre. Estava na cozinha, descalça, com um vestido chemise de cambraia de algodão, na cor turquesa, com a cintura marcada por um cinto de couro fino. As mangas estavam arregaçadas, expondo a pele morena e suave dos antebraços. Tentava ler um livro de Fernando Pessoa. O barulho me irritava, mas ao mesmo tempo me agitava. Era um som vivo, real, no meu mundo estagnado. O som de trabalho, de força masculina. De repente, tudo silenciou. 1 minuto depois, a campainha tocou. Meu coração saltou. Joguei um kimono leve de seda crua sobre o chemise e fui abrir. No portal, estava ele, Ricardo, em uma camiseta cinza simples, salpicada de poeira de cimento, e calções de brim de trabalho. Os cabelos escuros e curtos estavam úmidos de suor, e gotas brilhavam na testa. Ele cheirava algo simples e verdadeiro, sabão de cocô, poeira e corpo de homem jovem. O aroma atingiu-me em cheio. Dona Sofia, desculpe o barulho, começou, com a voz mais baixa e grave do que eu esperava. Estou tentando prender uma prateleira, e a broca de concreto quebrou. A senhora não teria uma por acaso? É para só 2 furos. Compro e devolvo amanhã, sem falta. Olá, sussurrei, sentindo a batida boba do meu coração. Acho que Antônio Carlos tem uma caixa de ferramentas. Entre, vamos procurar. Ele entrou, e o nosso hall ficou imediatamente apertado. Sua presença preencheu o espaço. Conduziu à despensa. No armário antigo, na prateleira superior, Antônio Carlos guardava seus tesouros.
Fiquei na ponta dos pés, tentando alcançar a pesada caixa metálica. O chemise e o kimono esticaram-se, desenhando cada linha do meu corpo. Deixe-me ajudar, Sofia. Sua voz soou bem atrás de mim. Ele se aproximou tanto que senti o calor do seu corpo. Não me tocou, mas eu o percebi com todo o meu ser. Ele tirou a caixa da prateleira com facilidade, e nossas mãos se encontraram por um instante. A dele, quente, forte, com calos. A minha, fresca e lisa. O contato fugaz foi como um choque elétrico. Procuramos as ferramentas no chão do corredor. Ele ajoelhou-se e eu agachei-me ao lado, cuidando para que o kimono não se abrisse demais. Ele falava sobre a prateleira, sobre querer tornar sua moradia temporária mais acolhedora. Eu mal ouvia. Olhava para suas mãos. Fortes, com dedos longos, manuseando chaves de fenda com segurança. Em algum momento, ele levantou a cabeça, e nossos olhares se cruzaram. Ele parou de falar. Olhava para mim como se visse não apenas uma vizinha, mas a mulher. No seu olhar não havia vulgaridade, mas algo mais. Interesse, misturado com admiração. Encontramos a broca certa. Ele se levantou, limpando os joelhos. Muito obrigado, Sofia. A senhora me salvou, disse, sem desviar o olhar. Por nada, murmurei. Ele hesitou à porta. Eu vi a sua indecisão, sua luta. A sua casa cheira a conforto. E a baunilha, parece-me. Eu tinha me esquecido de como era, disse ele, baixinho. Foi tão simples e tão íntimo. Ele não elogiou minha aparência. Elogiou minha casa, meu mundo. Um mundo que, aparentemente, ele tinha gostado. Já segurava a maçaneta, mas voltou a olhar para mim. Hoje em dia, os vizinhos nem se cumprimentam, sequer. Obrigado por ser diferente. Ele ainda usava o formal a senhora. Essa formalidade era a última barreira entre nós, e eu decidi quebrá-la. Para você, sou só Sofia, disse, olhando-o diretamente nos olhos. No seu rosto, refletiu-se a surpresa, e depois, um sorriso lento e compreensivo. Ele apenas assentiu em silêncio e saiu. A porta se fechou. Encostei-me a ela, sentindo os joelhos tremerem. Um minuto depois, o zunido da furadeira recomeçou lá de baixo. Mas agora, o som não irritava. Era uma promessa. Ligava-nos através da espessura da laje de concreto. Fiquei no meio da cozinha, como se tivesse sido atingida por um raio. A porta se fechará, mas sua presença, seu cheiro, seu calor, suas mãos, tudo isso ficou comigo, envolvendo-me num casulo denso. Lenta, fui até a janela. Lá fora, uma tempestade de verão, julina, rugia. Raios rasgavam o céu escuro, e o pátio era iluminado por uma luz espectral. Em um desses clarões, viu, suas costas largas e seguras, afastando-se sob a chuva torrencial. Não corria, mas caminhava a passos largos, como se desafiasse o temporal. E tive a impressão de que a tempestade lá fora era apenas um fraco reflexo do furacão que ele deixará em mim. Naquela noite, não dormi. Vaguei pelo apartamento vazio como um fantasma. O tic-tac do relógio de parede antigo da sala contava os segundos da minha nova, e ansiosa, existência. Fui até o grande espelho do quarto. Antônio Carlos não me olhava assim há muito. Ele via em mim a dona de casa, a companheira, uma parte conveniente e habitual da sua vida. E eu?
Quem eu via em mim? Tirei o kimono, ficando apenas com o chemise. O tecido parecia áspero e estranho. No fundo do armário, sob pilhas de lençóis, encontrei algo que esquecera, uma cinta-liga preta de renda e um espartilho de cetim da mesma cor, comprado outrora num acesso de esperança tola. Eu o vesti. O cetim e a renda deslizaram pela pele, moldando cada curva, e a mulher no espelho olhou-me com outros olhos. Não era Sofia, a esposa de Antônio Carlos. Era simplesmente Sofia, a mulher desejada. E essa simples consciência fez o sangue correr mais rápido nas minhas veias. O amanhecer chegou, lavando a cidade com a chuva da noite. O ar estava fresco e cheirava a ozônio e a folhas molhadas da Praça da Sé. Era sábado. Antônio Carlos só voltaria amanhã à noite. Uma eternidade. Eu não podia mais ficar trancada naquelas 4 paredes. Era movida por uma impaciência febril, uma premonição, uma esperança. Decidi me vestir não para alguém, mas para mim, para aquela nova Sofia que me olhara no espelho. Escolhi um vestido de linho na cor terracota, uma cor quente, que lembrava a terra vermelha do sertão. Era simples, mas caía perfeitamente, realçando a cintura e envolvendo suavemente os quadris. O decote em V profundo insinuava discretamente o busto farto. Nos pés, calcei sandálias elegantes de cortiça com salto anabela, que tornavam o andar leve e a silhueta particularmente graciosa. Como acessórios, apenas brincos grandes de prata balinesa, que oscilavam a cada passo. Passei batom cereja vibrante nos lábios. Um desafio. Uma rebelião silenciosa. Saí para a rua com o pretexto de ir ao mercado modelo. Meu coração palpitava tão forte que parecia que todos podiam ouvir. E eu o encontrei. Claro que eu o encontraria. Ele saía do prédio quando eu estava voltando. Já não estava com a roupa de trabalho. Vestia jeans simples e uma t-shirt branca limpa, que sublinhava o bronzeado e o relevo dos seus músculos jovens. Ele parou por um instante ao me ver. O olhar dele percorreu-me lentamente, absorvendo cada detalhe, do tecido macio do vestido até a ponta dos dedos nos pés nas sandálias abertas. Nos seus olhos não havia vulgaridade, apenas uma admiração pura, genuína, que me fez prender a respiração. Sofia, ele hesitou, como se tivesse esquecido o sobrenome. Você está simplesmente inacreditável hoje. Só Sofia, lembrei, com um sorriso, e ele sorriu de volta. Caminhamos lado a lado, simplesmente pela alameda que saía do nosso prédio, com árvores de flamboyant. A conversa se iniciou de forma natural, sem a rigidez da noite anterior. Ele falava dos seus sonhos, juntar dinheiro, voltar para o interior e abrir a sua pequena oficina de marcenaria. Eu escutava e percebia que nos unia algo mais do que mera atração. Unia-nos uma sensação de estarmos encurralados, um desejo de algo verdadeiro. Num trecho da calçada onde o paralelepípedo estava particularmente irregular, tropecei. O salto ficou preso entre as pedras, e eu teria caído se não fosse pela mão dele, que instantaneamente me segurou pelo cotovelo. Ele me segurou por um segundo a mais do que o necessário. Senti o cheiro dele, já não era sabão e suor, mas um aroma fresco e intenso de um perfume masculino, simples, mas agradável. O olhar dele deslizou para baixo, para os meus pés, para o salto enroscado nas pedras, e eu o vi engolir em seco. Cuidado, disse ele, baixo, a voz rouca. Chegamos à nossa porta e o silêncio instalou-se. Nenhum de nós queria que o momento acabasse.
No fresco crepúsculo da entrada do prédio, escondidos de olhares curiosos, estávamos frente a frente. A tensão era quase tangível. Vibrava no ar. Ele olhava para os meus lábios, e eu sabia o que pensava. Quando saí da sua casa ontem, começou ele, com uma voz sufocada, não consegui dormir a noite toda. Não parava de pensar na sua voz, e em como me disse, só Sofia. O Rubicão estava ali. Minha escolha, recuar para minha vida tranquila e segura ou dar um passo em direção ao desconhecido, que cheirava tão embriagadoramente. Respirei fundo, reunindo toda a minha coragem. Olhei-o diretamente nos olhos. Antônio Carlos só volta amanhã à noite. Tenho uma garrafa de bom vinho e detesto beber sozinha. Vi uma centelha acender-se nos olhos dele. Um sorriso lento e compreensivo tocou seus lábios, dissipando os últimos vestígios de dúvida. Ele não respondeu com palavras. Simplesmente entrou no prédio atrás de mim. O zunido da furadeira havia cessado, e o silêncio que se seguiu pareceu-me mais ensurdecedor do que qualquer barulho. Eu estava encostada na porta fria, sentindo um leve tremor percorrer meu corpo. O que eu fiz? Uma simples frase, me chame de Sofia, tinha desmoronado o meu mundo habitual como uma pedra lançada na superfície lisa de um lago. Os círculos se espalhavam, e eu não podia mais pará-los. Fui à cozinha, servi um copo de água, mas a mão tremia, derramando gotas no linóleo velho. Eu esperei, sem saber exatamente o que. Que ele fosse devolver a broca hoje, ou que não a devolvesse. O que seria pior? Qualquer ruído no prédio fazia meu coração parar. A porta do elevador bateu, passos ecoaram, mas passaram direto, subindo. Soltei um suspiro de alívio e, ao mesmo tempo, senti uma pontada de decepção. Fui ao espelho do hall. Uma mulher com olhos brilhantes e bochechas coradas me olhava de volta. Sou eu? A mulher que espera na porta, como uma adolescente. Passaram-se 20 minutos, talvez meia hora. Quando a porta recebeu uma batida suave, quase hesitante, estremeci. Era ele. Eu sabia. Devagar, tentando conter o tremor, abri. Ricardo estava na soleira. Ele havia trocado de roupa. Vestia uma t-shirt preta limpa, que realçava a largura dos seus ombros. O cabelo estava úmido do banho. Na palma da mão estendida, ele segurava a pequena broca. O pretexto havia sumido. Restavam apenas nós. O homem e a mulher, na abertura da porta. Aqui. Obrigado mais uma vez, Sofia. Ele pronunciou meu nome como se o estivesse saboreando. Apenas o nome, sem o formalismo. Isso soou ousado e incrivelmente íntimo. O ar entre nós engrossou, tornou-se viscoso. Eu poderia simplesmente pegar a broca, agradecer e fechar a porta, voltando para minha prisão silenciosa e segura. Mas a mulher do espelho, com os olhos ardentes, já tinha tomado a decisão. Não tenha pressa. A voz era minha, mas eu não a reconheci. Estava mais grave, com um ligeiro tom rouco. Talvez você queira entrar? Hesitei. A palavra travou na garganta. Antônio Carlos só volta amanhã à noite. Temos um bom vinho, e beber sozinho é má sorte. Vi algo mudar nos olhos dele. Compreensão. Ele lentamente levou a mão com a broca ao bolso do jeans e cruzou a soleira. A porta se fechou suavemente, isolando-nos do resto do mundo. Pronto.
O ponto de não retorno tinha sido ultrapassado. Caminhamos em silêncio até a cozinha. Eu tirei da adega uma garrafa de vinho tinto seco do Alentejo e 2 taças altas de cristal. As mãos tremiam um pouco, e eu as coloquei na mesa com um leve tilintar. Ele não ajudou. Apenas ficou de pé, encostado ao batente da porta, a observar. Ele assistia a cada movimento meu, e sob aquele olhar eu me sentia ao mesmo tempo vulnerável e desejada. Como se estivesse em um palco, e ele fosse o único espectador na sala. Fui abrir o vinho, mas o saca-rolhas antigo resistia. A rolha esfarelava, mas não saía. Permita-me, disse ele, baixinho. Ricardo aproximou-se por trás. A mão dele cobriu a minha, que segurava o saca-rolhas. Grande, quente, firme. Eu congelei, inalando o cheiro dele, corpo limpo, o aroma leve do gel de banho. Os dedos dele fecharam-se sobre os meus, e ele, com um movimento suave e fácil, retirou a rolha. O estouro soou no silêncio da cozinha como o disparo de uma pistola de largada. Servi o vinho nas taças, esforçando-me para não olhar para ele. Sentamo-nos à mesa. Às vezes, eu fico no meu apartamento, no silêncio, disse ele de repente, olhando para o líquido rubi na sua taça. E escuto o som da vida na sua casa. O ruído da televisão, vozes. O meu apartamento está sempre silencioso. Demasiado silencioso. Era uma confissão. Simples e desarmante. Ele não apenas vivia no andar de baixo, ele escutava minha vida, invejando até seus ruídos rotineiros. Ele via minha gaiola de fora e queria espreitar. Meu silêncio é mais alto que a sua televisão, respondi, e ele levantou os olhos para mim. Nós nos olhávamos por cima das taças, e não havia mais necessidade de palavras. Ele esticou lentamente a mão sobre a mesa e tocou meu rosto. Apenas a ponta dos dedos roçou minha bochecha. Um toque etéreo, quase imperceptível, que fez um fogo percorrer minha pele. Você é muito bonita, Sofia, ele sussurrou. Cansada, mas tão bonita. Ele viu não apenas a mulher, viu a minha saudade. Ele se levantou, contornou a mesa e parou ao meu lado. Pegou minha mão, fez-me levantar, e, olhando-me diretamente nos olhos, inclinou-se lentamente e me beijou. Não foi um beijo faminto, violento. Foi gentil, de prova. Primeiro, apenas um leve roçar de lábios, depois, mais insistente, mais fundo. Beijava como quem sacia uma sede da qual nem ele próprio suspeitava. O sabor do vinho nos lábios dele misturou-se com o aroma de baunilha da minha pele. Minhas mãos encontraram o caminho para o pescoço dele, os dedos enterraram-se no cabelo úmido e grosso. Eu o puxei para mais perto, retribuindo o beijo com toda a paixão que dormira em mim por anos, esquecida e indesejada. O mundo se reduziu àquele beijo, ao sabor dos seus lábios e à força das suas mãos na minha cintura. E eu soube que estava caindo. Pela primeira vez na vida, eu não estava com medo. O beijo cessou tão abruptamente quanto começou. Estávamos no meio da cozinha, ofegantes, a encarar um ao outro. As palavras eram desnecessárias, só estragariam tudo. Nos olhos dele, eu via o reflexo do meu próprio choque e desejo. Ele gentilmente pegou minha mão, entrelaçou nossos dedos e, em silêncio, me conduziu para fora da cozinha. Entramos na sala de estar. Este era o território de Antônio Carlos. Apesar da estante polida, as prateleiras com fileiras uniformes de clássicos que ninguém lia, e sobre a lareira, as fotografias. A principal delas era a do nosso casamento.
Eu, jovem, de branco, e ele, já parecendo adulto e confiável. Agora, de mãos dadas com Ricardo, eu olhava para aquela fotografia com um frio distanciamento, como se fosse uma imagem de uma vida alheia. A única luz na sala vinha de um antigo abat-jour no canto, que projetava sombras longas e fantásticas, transformando o cômodo familiar num mundo misterioso e estranho. Paramos no centro da sala. Ricardo soltou minha mão, mas não se afastou. Ele me olhava nos olhos, e no seu olhar havia uma pergunta silenciosa. Devagar, quase com reverência, ele estendeu a mão para o cinto do meu kimono e o desatou. O tecido de seda escorregou silenciosamente dos meus ombros e caiu aos meus pés, ficando no chão em um monte disforme. Fiquei apenas com o vestido de chemise, que de repente pareceu fino e revelador demais. Ele não se apressou. Ajoelhando-se, ele pegou a barra do meu vestido. Não a puxou para cima, apenas segurou o tecido, sopesando-o na palma da mão. Esta era sua próxima pergunta, feita sem palavras. E eu respondi. Coloquei as mãos nos ombros dele e, lentamente, sentindo cada músculo sob a t-shirt, tirei-a pela cabeça. Na luz fraca do abat-jour, seu corpo parecia esculpido em pedra. Forte, jovem, coberto por uma leve camada de suor. O resultado de honesto trabalho físico. O espetáculo era quase avassalador. Meus dedos, como se tivessem ganhado vontade própria, estenderam-se para ele. Eu não apertei, não agarrei. Eu explorei. Com a ponta dos dedos, tracei a linha das suas clavículas, os músculos firmes do peito, a trilha de pelos escuros que descia em direção ao cinto do jeans. Era adoração, admiração pela beleza e força das quais eu estava privada há tanto tempo. Ele se levantou e, me pegando nos braços, levou-me para fora da sala. Eu o abracei pelo pescoço, enterrando o rosto na curva do seu ombro. Ele me carregava tão facilmente, como se eu fosse uma pluma. Passamos pelas fotografias, pelos fantasmas da minha vida passada. Ele me levou para o quarto. Meu santuário. Ele me deitou suavemente na cama, sobre os lençóis frescos e bem esticados. Não se atirou sobre mim. Deitou-se ao meu lado, apoiando a cabeça na mão. Na luz fraca que vinha do corredor, apenas nos olhávamos. O silêncio estava carregado de tudo que não havíamos dito. Sofia, o sussurro dele era como uma oração. E então ele entrou no meu mundo. Ele se juntou a mim, não como um conquistador, vindo para saquear e dominar, mas como um convidado há muito esperado a quem, finalmente, abriram a porta. Eu não consegui conter um suspiro baixo, não de dor, mas de alívio. O vazio que viverá em mim por anos, aquele que eu aprenderá a ignorar, começou a ser preenchido por um calor vivo e ardente. Meu corpo, há muito esquecido do que era carícia de verdade, respondeu instantaneamente. Reagiu como a terra seca e rachada reage à primeira chuva de verão. Cada movimento dele era lento, seguro. Não era lascívia grosseira, era um diálogo. Cada toque dele era uma pergunta, e cada estremecimento meu, cada gemido abafado no travesseiro, era a resposta. Ele não se apressou. Ele ouvia meu corpo, lia-o como um livro perdido que, por fim, fora encontrado. Ele tocou em profundidades da minha alma cuja existência eu mesma desconhecia. Quando tudo terminou, estávamos deitados, enrolados nos lençóis. O ar estava pesado e úmido. Virei a cabeça no travesseiro e senti uma lágrima escorrer pela bochecha. Uma única. Não era uma lágrima de tristeza ou culpa, era libertação. Um terremoto que destruíra tudo até aos alicerces,
para que algo novo pudesse crescer sobre as ruínas. Ricardo viu a lágrima. Ele não perguntou o que havia acontecido. Simplesmente se ergueu sobre o cotovelo, aproximou-se, com a ponta do polegar, muito delicadamente, enxugou-a da minha face. Olhou para mim com tal ternura, com tanta compreensão, que meu coração se apertou. Neste momento silencioso e íntimo, eu soube que aquela noite não era apenas uma traição. Ela me mudará, de forma irreversível. E o caminho de volta nunca mais existiria. Ficamos deitados no silêncio que se seguiu à tempestade. Não era um silêncio vazio ou constrangedor. Era o silêncio da compreensão, cheio dos sons da nossa respiração e da batida dos nossos corações. A luz do corredor desenhava uma longa faixa dourada no teto. Eu olhava para ela e pensava que minha vida acabará de se dividir em antes e depois. E a fronteira era esta noite, esta cama, este homem ao meu lado. Você está com frio. O sussurro dele roçou meu ouvido. Ele se aproximou mais e puxou o cobertor para cima, cobrindo-me, aninhando-o cuidadosamente nas minhas costas. Esse gesto simples e doméstico tocou-me mais do que todos os beijos apaixonados. Nele havia ternura, havia cuidado, não com o corpo que ele acabará de conhecer, mas comigo. Por que você chorou? Perguntou ele, igualmente baixo. Virei a cabeça para ele. Na penumbra, o rosto dele parecia jovem e, ao mesmo tempo, surpreendentemente maduro. Não eram lágrimas de tristeza, sussurrei. É como quando se tem muita sede, há muito tempo, e se dá o primeiro gole de água e não consegue mais parar. Ele entendeu. Não disse nada, apenas passou o dedo novamente pela minha bochecha, no lugar onde estivera a lágrima. Acalentada pelo calor dele, pelo cheiro, pela respiração tranquila, senti o sono me dominar. Observei seus cílios tremerem, como os músculos do seu rosto relaxaram. Ele estava dormindo, aqui, na minha cama. Tão vulnerável, tão confiante. E a visão do seu rosto adormecido na minha casa era o espetáculo mais íntimo, mais proibido de todos. Eu queria lembrá-lo assim para sempre. E neste exato momento, neste silêncio frágil e perfeito, ouviu-se um som. Afiado, metálico, estranho. O som de uma chave sendo inserida na porta de entrada. Meu coração parou. Congelou por um segundo terrível, e depois começou a bater com uma força enlouquecida, ressoando nos meus ouvidos como um sino de pânico. Sentei-me na cama, como que impulsionada por uma mola. Ricardo acordou instantaneamente. O corpo dele ficou tenso. Olhamos um para o outro, com os olhos arregalados de horror. A porta se abriu. Sofia. Você está em casa? Decidi fazer uma surpresa. Consegui sair mais cedo. A voz animada e despreocupada de Antônio Carlos ecoou pelo corredor. O mundo desabou. O mundo sonolento e gentil que acabávamos de criar se estilhaçou em 1 milhão de fragmentos pontiagudos. O caos silencioso e convulsivo começou. Ricardo saltou da cama, agarrando freneticamente a roupa espalhada pelo chão. Jeans, t-shirt. Para onde? Para onde correr? A janela. O terceiro andar. O quarto não tinha varanda. Antônio Carlos, eu estava no banho, gritei, tentando dar tranquilidade à voz, mas ela falhou. Os passos no corredor se aproximavam. A única salvação, a única opção que o meu cérebro em pânico ofereceu, foi o guarda-roupa antigo, um armário maciço e escuro, como um sarcófago. Apontei para ele com a mão trêmula.
Ricardo compreendeu tudo sem palavras. Ele disparou em direção ao armário, enfiou-se dentro e conseguiu fechar a pesada porta momentos antes de a maçaneta da porta do quarto girar. Eu mal tive tempo de vestir o kimono. Antônio Carlos entrou no quarto. Ele sorria. Nas mãos, segurava um buquê um pouco amassado de margaridas. Estava com saudades, resolvi não esperar até amanhã. Isto é para você. O sorriso dele desapareceu lentamente. Ele olhou para mim, para o meu cabelo desalinhado, para o rosto vermelho. Depois, seu olhar deslizou pelo quarto, para a cama amassada e revirada, e parou na mesinha de cabeceira. Lá estavam as 2 taças com restos de vinho tinto. 2. Tivemos visitas, querida? Perguntou ele, e um gelo surgiu na sua voz. Fiquei em silêncio, incapaz de proferir uma palavra ou de inventar uma mentira plausível. Meu mundo se estreitou para o espaço daquele quarto, para o cheiro da colônia e das margaridas, para a batida ensurdecedora do sangue nas minhas têmporas. O olhar de Antônio Carlos ficou duro, avaliador. Ele inspecionava o quarto lentamente, como um caçador à procura de uma presa ferida. Ele notou tudo. E de repente, os olhos dele pararam no guarda-roupa. Talvez ele tenha visto uma meia de Ricardo que este não teve tempo de pegar na pressa. Ou talvez ele apenas tenha sentido aquele sexto sentido do velho, que às vezes é mais preciso do que qualquer prova. Ele viu que a porta do armário não estava totalmente fechada. Havia uma pequena fresta. Ele parou de me olhar. Todo seu foco se voltou para o armário. Deu um passo em direção a ele. Depois, um segundo. Eu estava paralisada como uma estátua de pedra, incapaz de me mover ou gritar. Eu só podia observar enquanto meu marido, enganado e envelhecido, se aproximava lenta e inexoravelmente daquele maldito armário. A mão dele se levantou e pousou no puxador entalhado da porta. A mão de Antônio Carlos repousava no puxador do guarda-roupa, aquele puxador de latão gasto que eu polira milhares de vezes. Aquele gesto, lento e deliberado, era mais ameaçador do que qualquer grito. Sua respiração era calma, mas seus olhos, fixos na pequena fresta da porta, estavam frios e duros. O buquê de margaridas, ainda nas suas mãos, parecia um escárnio. Eu sei que você não bebe vinho tinto sozinha, Sofia. A voz dele era um sussurro rouco, quase um sibilo. Não um sussurro de intimidade, mas de veneno. E sei que, mesmo depois de uma década, você ainda não consegue prender o cinto do seu kimono direito. O meu corpo estava gelado, mas por dentro eu sentia um fogo lento e consumidor de pânico. Eu não conseguia falar. O oxigênio parecia ter sido sugado do quarto, deixando-me à mercê de uma força que eu não podia combater. O som do coração de Ricardo batendo, um ritmo acelerado e desesperado vindo de dentro daquele sarcófago de madeira, parecia reverberar por todo o ambiente. Eu conseguia quase sentir o cheiro do medo dele misturado com o cheiro residual do seu perfume fresco, preso entre as minhas camisas de seda e os vestidos de linho. Antônio Carlos deu o terceiro passo, inclinando o corpo para frente. Quem está aí, Sofia? Ele perguntou, e a palavra quem carregava o peso de todos os anos do nosso casamento, de todas as promessas quebradas e de todo o amor morto. É melhor você me dizer agora. A porta do quarto da frente abriu-se, e o som de um estrondo metálico fez-nos a ambos sobressaltar. Antônio Carlos. Uma voz feminina e irritada veio do corredor. Era Dona Nádia, a vizinha do lado, uma fofoqueira inveterada com cabelos permanentados e olhos sempre à caça de drama.
Seu interfone está quebrado de novo. Deixei sua mala de couro vintage lá fora na porta do elevador. Mas é bom você ir pegar rápido, viu? Porque o pessoal da mudança acabou de chegar no apartamento de baixo. Aquelas palavras trouxeram um momento de graça. O foco de Antônio Carlos quebrou-se. O perigo iminente e a humilhação pública competiam no seu rosto. Ele não podia perder a compostura na frente de Dona Nádia. Ele soltou o puxador do armário, e o seu corpo, tenso, relaxou apenas o suficiente para virar-se para o corredor. O buquê de margaridas caiu no chão, branco e triste. Dona Nádia. Que surpresa! Ele forçou um sorriso, a voz ainda rouca, mas com um toque da sua habitual formalidade. A mudança, já? Sim, a broca que ele pegou emprestada resolveu o problema, viu? Agora ele está subindo com as caixas. Aquele rapaz, o Ricardo, parece ser bem trabalhador, viu? Deve ser muito forte para carregar tudo aquilo nas costas. A voz de Dona Nádia era alta e inquisitiva. Enquanto a vizinha tagarelava sobre a força e o esforço físico do jovem, Antônio Carlos estava forçado a manter a pose. Ouvimos o arrastar de caixas e passos pesados vindos do andar de baixo, confirmando a movimentação. A distração era momentânea, mas preciosa. Ele voltou-se para mim, e no seu olhar havia a promessa gelada de um acerto de contas. Ele sabia. Ele não tinha as provas, mas a certeza estava lá, mais fria que o gelo. Vamos falar sobre isso depois que eu pegar minha mala, Sofia, ele disse, enfatizando meu nome com uma solenidade que me fez tremer. Ele saiu do quarto, fechando a porta com um clique suave e assustador, deixando-me sozinha com o segredo trancado no armário. Eu corri para o guarda-roupa. Abri as portas. Ricardo estava lá, encolhido entre meus vestidos, o corpo suado e ofegante, os olhos verdes a brilhar no escuro com uma mistura de alívio e terror. Vá. Ele vai voltar. Sussurrei, agarrando sua mão, forte e calejada. Ele não hesitou. Saiu do armário, pegou a camisa na pressa, mas deixou o relógio de pulso prateado no chão, perto do criado mudo. Ele não podia sair pela porta da frente. O elevador, os vizinhos, ele sussurrou, olhando para o teto da minha casa, o teto que o ligava ao chão da sua nova vida. Havia uma janela no final do corredor, que dava para a escada de incêndio, uma saída de emergência que ninguém usava. Ele correu para lá. Eu fiquei na porta, a escutar os passos lentos de Antônio Carlos no hall. Ricardo olhou para trás. Seu olhar encontrou o meu, um olhar cheio de paixão roubada e medo animal. Ele me fez um gesto rápido com a cabeça e desapareceu na escuridão da escada de metal. Fechei a porta e voltei para o quarto. Endireitei o kimono, apanhei as margaridas caídas. Quando Antônio Carlos voltou, alguns minutos depois, ele me encontrou sentada na beira da cama, com o cabelo um pouco arrumado, olhando para as flores. Ele entrou, com a mala. Olhou para o criado mudo. Onde estavam as taças? Eu as tinha escondido debaixo da cama. Ele olhou para a cama, que eu tinha conseguido alisar ligeiramente com a minha mão. Olhou para o guarda-roupa. Você pode me explicar o que estava fazendo com a porta do armário aberta, Sofia? E por que o seu coração estava a bater tão rápido? Eu olhei para ele, a nova Sofia, a que não tinha medo. Eu estava com muito medo, Antônio Carlos. Pensei que era um ladrão, com todo o barulho de mudança lá embaixo. E eu abro o guarda-roupa quando estou nervosa.
É um velho hábito, talvez eu esteja a precisar de um abraço, afinal. Eu disse, a voz quase firme. Ele me olhou nos olhos por um longo momento. Ele estava à beira de explodir, mas o peso do seu status social, o medo de estar errado e o cansaço da viagem o fizeram recuar. Ele colocou a mala no chão e me deu um abraço breve e frio. Descanse, querida. Preciso de um banho e de algo forte para beber. Ele saiu. Eu afundei no colchão, soltando o ar que prendia nos pulmões. Estávamos salvos. Mas eu sabia. Olhei para a janela. Ricardo estava lá fora. Antônio Carlos estava aqui dentro. Ele ia descer para a mudança do vizinho, para se apresentar, talvez para ser irônico. E eu? Eu tinha um segredo no armário, não um homem, mas o seu relógio de pulso prateado, que tinha ficado esquecido no chão. Peguei o relógio. Estava quente. Era a prova. O ponto de não retorno estava mais longe do que eu pensava. O que ele faria com o relógio? Viria buscá-lo? E quando? E Antônio Carlos, ele havia suspeitado. E o marido que suspeita, nunca mais volta a dormir em paz. Eu fui até a janela e olhei para baixo. Ricardo estava na rua, carregando caixas, com a t-shirt molhada de suor e esforço. E no meio de um dos arranha-céus de Salvador, com o sol a bater na sua pele, Antônio Carlos estava a observá-lo da janela do andar de baixo, com um copo de uísque na mão. O olhar dele era fixo. O caçador e o visado. E eu, no meio, com o relógio prateado a pulsar na palma da minha mão. O que acontecerá agora? Será que o Ricardo vai conseguir viver mesmo por baixo do meu marido? Como vou devolver o relógio? E o que Antônio Carlos fará quando perceber que falta o relógio?